Olá pessoal, meu nome é Diogo Tinoco, eu sou dirigente umbandista do Centro Espírita Xangô Alafinha Godô e estou criando esse canal aqui para reunir num diretório o material de estudo, tanto para os médios quanto para aqueles que se interessam pela Umbanda, que querem entender e estudar um pouquinho mais sobre a religião. Bom, no vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre o que é a Umbanda, o que é a religião. Para a gente entender e começar a falar sobre isso, vamos voltar lá em 1908, que foi a data da fundação da religião. Fundação essa que não foi bem uma fundação, foi uma anunciação, foi um estabelecimento. Porque já existiam cultos de negros africanos e cultos que tinham a presença de espíritos tanto africanos quanto indígenas em solo brasileiro. Mas a partir dessa anunciação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá na Federação Espírita de Niterói, é que o culto começou a ser estruturado enquanto uma religião. Essa presença aconteceu numa sessão de mesa branca e o caboclo se manifestou, foi pedido que se afastasse pelos dirigentes do trabalho kardecista que estava acontecendo e ele insistiu, fazendo algumas perguntas e querendo se posicionar e principalmente querendo entender o porquê que espíritos como de indígenas e de africanos eram considerados atrasados e não poderiam trazer suas mensagens. E dessa forma ele acabou dizendo a todos que no dia seguinte ele iniciaria na casa do aparelho dele um culto próprio, onde os espíritos que eram discriminados ou que não tinham voz ou passagem poderiam estar se manifestando para trazer suas mensagens, para fazer seus trabalhos caritativos em busca de evolução. Então assim surgiu a Umbanda no Brasil, uma religião genuinamente brasileira. A Umbanda é sincrética. O que quer dizer isso? Sincretismo é a apropriação de uma religião de elementos oriundos de outra. E acho que deu tilt aqui. Não, então não. De outra religião. Então, a gente vê o sincretismo na Umbanda quando a gente olha para um altar umbandista, um congá, e vê lá a imagem de santos católicos. Quando a gente, durante o culto, percebe a presença do tambor, de um elemento afro. Quando a gente percebe a utilização da pemba, que é um símbolo mágico africano. Ou, por exemplo, a gente percebe no culto umbandista os conceitos presentes de incorporação, de tipos de mediunidade, de criação do mundo. A gente vê que o culto umbandista ele se apropriou desses elementos de outras vertentes. Você vê, por exemplo, a utilização do fumo através dos charutos, que o conhecimento das ervas, a utilização das ervas através de chás, de banhos, são origens indígenas, são origens de ritos indígenas, são originados em ritos indígenas. Então, dessa forma, a gente estabelece a Umbanda como uma religião sincrética. Ela foi anunciada, foi estruturada, foi definida dessa forma e ela possui uma estrutura em rede. Não há uma hierarquia, como no caso um Vaticano ou livros que possam servir como base da religião, no caso um Alcorão, um Pentateuco kardecista. A Umbanda não, ela é uma estrutura em rede. Então, cada terreiro nunca vai ser igual ao outro. Por que não? Porque em virtude dessa proximidade com essas outras 5 vertentes, a vertente afro, a católica, a kardecista, a indígena e a oriental, você vê também influência oriental, o uso de cristais, o uso de elementos esotéricos. Então, dependendo de como cada centro, ou terreiro, ou tenda, são os nomes designados aos estabelecimentos que cultuam Umbanda, vamos chamar de terreiro. Dependendo de como cada terreiro se aproxima de uma ou de outra vertente dessa, ele vai ter um culto diferente, ele vai ter uma maneira de trabalhar diferente. No fundo, vai ser sempre a manifestação do espírito para a caridade, sem discriminação a origem do espírito, se ele é indígena, se ele é africano, se ele é oriental. Esses espíritos
têm a liberdade, têm a passagem através da Umbanda para prestarem seu trabalho caritativo. Então, o principal rito da Umbanda é a gira. A gira é o que a gente chama de sessão de Umbanda. É um momento em que o terreiro ele é preparado, ele é firmado para receber o corpo mediúnico e receber durante essa gira, durante essa sessão, os espíritos que vão baixar tanto para desenvolver os médios como para prestar a caridade. O principal objetivo da Umbanda é a prestação do serviço caritativo às criaturas encarnadas e desencarnadas. Espíritos desencarnados também são atendidos nas giras de Umbanda, são encaminhados, recebem oração, recebem doutrina e também são atendidos. A forma de trabalho da Umbanda é essa, a de prestação de serviço a encarnados e desencarnados. Esses serviços eles trazem equilíbrio, eles trazem palavras de conforto. As pessoas são atendidas normalmente por preto velhos, caboclos ou outras entidades, mas o principal é o que essas entidades trazem de palavras, de consolo, de alívio, de toque ao coração de cada um, certo? A Umbanda é uma religião monoteísta, quer dizer que ela acredita em um só Deus. Ela acredita em Zambi, ou em Olorum, ou em Olodumaré. A diferença do nome de Deus para cada uma das vertentes da Umbanda vai estar baseado nos diferentes cultos afro que originaram aquela Umbanda, de onde cada chefe de terreiro, cada dirigente vai buscar na ancestralidade africana o nome de Deus. Então existiam cultos que chamavam Deus de Zambi, existiam cultos afros que determinam Deus como Olodumaré, outros como Olorum. Então cada terreiro vai ter essa definição baseada na ancestralidade do seu pai de santo, do seu dirigente, certo? Mas é um só Deus, é uma só figura divina, um só criador do universo que criou o universo através de sua emanação. Então, a sua imagem, a sua emanação em diversos pontos da natureza criou energias que chamamos de orixás. Então, os orixás nada mais são do que visões de Deus em cada um dos aspectos da natureza. Quando o umbandista olha para o mar, ele vê Deus através de Iemanjá. Quando ele olha para as montanhas, ele vê Deus através de Xangô, assim por diante. Então são divindades, são emanações de Deus instaladas em pontos da natureza. Isso são os orixás. Muita gente acaba achando que a Umbanda cultua diversos deuses. Xangô é um deus, Iemanjá é uma deusa, Oxum é uma deusa. Não, a Umbanda cultua um só Deus. O que acontece é que, assim como os católicos veem os santos católicos como figuras divinas que seriam emanados de poderes de Deus, a gente também vê os orixás dessa forma, como representações, como figuras emanadas de dons e poderes divinos em vários pontos da natureza. A Umbanda é uma religião que cultua a natureza. Então, é uma religião que preserva a natureza. A gente precisa entender o nosso papel como umbandista com relação à poluição, com relação... Bom, se bem que isso daí dá para ficar até para um outro vídeo, porque dá para fazer um vídeo inteiro sobre isso. Mas é muito necessário que a gente tenha a responsabilidade, a maturidade e o entendimento para saber o nosso papel como umbandista. E saber o que é a religião é um dos principais conceitos. Então a gente precisa entender dessa forma. Bom, foi um vídeo rapidinho. Se você gostou desse vídeo, se acha que trouxe algum conteúdo, curte aí, assina o canal, compartilha aí nos grupos de WhatsApp com os irmãos de santo, com aqueles amigos umbandistas, para trazer, para gerar o círculo, o correr desse conhecimento,
tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre criação do mundo, tá joia? Então até a próxima, fique com Deus, axé.